Olá, você está bom? Espero que você esteja. Na verdade, com Cristo, nós vamos ficar bem. Pode ter certeza disso. Eu sei que você, tanto quanto eu, está aí perplexo com tudo que esteja acontecendo. Graças a Deus que nós temos a palavra de Deus nas nossas vidas. Palavra esta que nós podemos nos apoiar nela e descansar nela nesse tempo de tantas incertezas que nós estamos vivendo. Eu espero que você possa cada dia mais se apegar na palavra de Deus. E você já viu aí o meu tema que eu vou estar desenvolvendo hoje com você? Olhando na direção certa. Esse tema eu entendo que nesse tempo que estamos vivendo, ele é muito importante. Nós olharmos para a direção certa, conforme nos ensina na palavra de Deus. A palavra, o texto que eu quero iniciar esse tema, Mateus capítulo 6, do versículo 22 e o versículo 23. Ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Alguém já disse, né, que os olhos é a janela da alma. Eu concordo, sim, é verdade. A janela, os olhos da nossa alma, a janela das nossas almas são os olhos. Daí a importância de termos nossos olhos focados numa direção certa. Por isso o tema nosso, olhando na direção certa. É importante ter os olhos bons. E muito mais ainda é saber olhar para a direção certa, pois a direção que estamos olhando decide o nosso futuro. Muitas coisas não dão certo em nossas vidas porque olhamos para a direção errada. Deixa eu te mostrar alguns exemplos dessa questão que nós estamos aqui começando a desenvolver. Vamos dar uma olhada lá no livro do Gênesis, no capítulo 19, no versículo de número 26, um texto bem conhecido, que ele cita sobre a mulher de Ló. Gênesis 19, 26, ela representa aquelas pessoas que estão olhando para trás. 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Essa aqui representa olhar para trás é uma direção errada para se olhar. A mulher de Ló representa as pessoas que vivem olhando para trás. Isso, de uma forma bem rápida, nós vamos estar abordando cada um desses temas, mas são pessoas que vivem presas lá no passado. Pessoas que, sabe, aquele saudosista que não sai disto. Claro que é bom a gente relembrar algumas coisas do passado, às vezes até sentir saudade de algumas coisas que aconteceram lá no passado, mas tem pessoas que não, elas ficam presas, elas ficam paralisadas. Você compreende? A mulher de Ló, ela representa isto. Ela representa as pessoas que olham para trás, as pessoas que ficam presas no passado. Veja que a mulher de Ló já havia saído de Sodoma, mas ela teve a infeliz ideia de olhar para trás. Olhar para trás é viver paralisado. Veja que ela se transformou numa estátua de sal. Espiritualmente falando, a pessoa vira uma estátua de sal, fica paralisada, olhando, presa no passado. Aquele velho ditado que alguns dizem: eu era feliz e não sabia. Meu irmão, o passado já passou, seja ele bom, seja ele ruim, ficou para trás.
Não olhe para trás. Olhar para trás não é uma direção boa para se estar olhando. Eu já disse que eu não vou entrar nos detalhes por uma questão de tempo, mas você olha para trás para as coisas boas, com o sentido de agradecer a Deus por ter vivido, por ter vencido, se for luta por ter vencido, mas siga, pare de olhar para trás, senão fica como a mulher de Ló, vira uma estátua de sal, espiritualmente falando. Tem mais ainda um outro texto que eu quero que você veja comigo, está lá em Lucas no capítulo 16, esse daqui vai representar aquelas pessoas que vivem olhando para baixo. Lucas 16, no versículo de número 23. Diz assim o verso 23. E no Hades ergueu os olhos, estendo em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esse daqui representa aqueles que vivem olhando para baixo. As pessoas, esse representa as pessoas que vivem com a visão terrena, vivem em função do hoje. Não consegue enxergar nada além disso. Vive olhando para hoje, ou seja, olhando para baixo. Não consegue enxergar a eternidade. Claro que a gente vive hoje dentro das nossas situações, dos nossos problemas, da nossa circunstância, mas nós não podemos estar presos nisso, olhando para baixo. Você compreende? É preciso enxergar a eternidade. É preciso enxergar além. Veja que ele, no caso aqui, o rico da história que nós estamos contando, porque Lucas 16 conta a história do rico e do Lázaro, ele só ergueu os olhos quando estava no inferno. Aí foi tarde demais. Aí não dava para fazer mais nada. Depois você lê todo o texto que aqui nós estamos comentando. Compreende? Isto nos mostra que esta pessoa aqui, ele via olhando para baixo. Ele não conseguia enxergar nada da eternidade. Aliás, tem muitas pessoas que estão vivendo dessa forma. Você compreende? Aí então, quando ele resolveu erguer os olhos e olhar para cima, era tarde demais. Só lá no inferno que ele foi fazer isso. Você compreende? Repito mais uma vez, há muitas pessoas assim, presos nas coisas desta vida. Olhar para baixo representa as pessoas que estão presas nas coisas desta vida. Não vou entrar no mérito de questões, não vou aqui entrar em detalhes sobre o assunto, já disse, porque o vídeo pode ficar muito grande, muito amplo. Claro que tem muitas coisas aqui nessa vida, nós vivemos aqui, nós temos aqui a nossa família, nós temos aqui o nosso trabalho, nós temos aqui o nosso lazer, nós temos aqui tudo que precisamos, tudo que necessitamos, mas não podemos ficar fixados aqui, porque aqui é apenas passageiro. Queira ou não, goste ou não, daqui a pouco tudo passou. E nós vamos lá para o outro lado. Você está compreendendo? Mas tem pessoas que não, elas teimam em viver, elas teimam em ficar enxergando apenas as coisas, ou presas apenas nas coisas desta vida. Não conseguem enxergar a eternidade. Você compreende? Precisamos abrir os olhos para isso. Eu sei que muitas coisas estão acontecendo, já disse isso daqui. Nesse tempo que estou gravando aqui esse vídeo, estamos aí enfrentando uma quarentena, muitas pessoas preocupadas com muitas coisas e devem ficar, claro, é óbvio. Mas entenda uma coisa, por mais difícil que aqui seja, ou que estejamos vivendo, tudo aqui é passageiro. Tudo. É preciso
olhar para a direção certa e olhar para baixo, ou seja, ficar preso nas coisas daqui deste mundo, não é olhar para a direção certa, não é um bom negócio. Levanta sua cabeça enquanto é tempo. Não fica olhando para baixo, não fica preso nas coisas desta vida. Porque, repito, tudo passa. Você compreende? Mas tem ainda mais um texto que eu quero te mostrar. Está lá em Mateus, no capítulo 14. Capítulo 14, no versículo 30 do Evangelho de Mateus. Diz assim, esse texto, Mateus 14, no versículo de número 30. Mas sentindo forte vento, teve medo, e começou a ir para o fundo, e clamou, dizendo, Senhor, Senhor, salva-me. Esse daqui representa as pessoas que vivem olhando para os lados. A história do Pedro, naquela travessia, andando por sobre as águas, que você bem deve compreender e saber. Caso você não conheça, você lê aí nos textos aí da palavra de Deus. Não estou falando propriamente dito nas passagens, nas histórias que tem muitos ensinamentos. Nós estamos olhando naquilo que as pessoas estão olhando, na direção que as pessoas estão olhando. E a primeira que nós vimos lá no caso da mulher de Jó, da mulher de Ló, perdão, você observa que ela olhou para trás. E olhar para trás trouxe para ela uma grande derrota, porque ela ficou presa lá atrás. E nós vimos também no caso do rico, na história do rico e do Lázaro, que ele olhava para baixo. Ou seja, preso nas coisas dessa vida. Quando se despertou para a realidade, era tarde demais. Quando ele resolveu levantar a cabeça, não tinha mais o que se fazer, porque ele já estava lá no inferno e lá permaneceu segundo a palavra de Deus. Aqui nessa história, que nós estamos aqui considerando, olhando para os lados, olhar para os lados é viver olhando para os problemas, para as dificuldades. Repito mais uma vez, todos nós temos, todos nós enfrentamos, seja uma pessoa de fé, ou seja uma pessoa que não crê, eles vão enfrentar problemas da mesma forma, da mesma maneira. A Bíblia diz que tudo se sucede a todos igualmente, seja para o que crê, seja para o que não crê, seja para aquele que é fiel, seja para aquele que não é fiel, seja para aquele que é de Deus, seja para aquele que não é de Deus. Todos enfrentamos problemas. Todos, absolutamente todos, uns mais, outros menos, mas enfrentamos. Elas fazem parte das nossas vidas. O próprio Jesus, uma vez, quando ele aqui esteve, nos alertou, deixou registrado na palavra de Deus, lá no Evangelho de João, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse aqui, olhar para os lados, tem muita gente que está vivendo assim. Olhar para os lados é viver olhando para os problemas, para dificuldades. Vivem afundado nos problemas porque vive olhando para os lados. Você compreende? Meu Deus do céu, mais do que nunca está na hora de levantar essa cabeça e enfrentar esse problema. Não ficar vivendo em função dele. Ai, coitadinho de mim. Eu nasci para sofrer. Eu nasci... Meu irmão, minha irmã. É preciso entender que Jesus nos chamou para andar sobre as águas. Ou seja, andar sobre os problemas. A história de Jesus com Pedro, quando chama, venha, Senhor, se és tu, manda que eu vá. Meu irmão, você não imaginou isso, andar sobre as águas? Claro que eu não estou aqui dizendo que agora vou ter que andar lá no rio e andar sobre uma água para mostrar minha fé. Não há nenhuma necessidade disto. Mas eu preciso, e você também, andar sobre esses problemas.
levantar essa tua cabeça, levantar dessa cama, sair dessa situação de depressão, de angústia, de dor, de sofrimento. Tem muitas pessoas que estão aí debaixo de uma depressão profunda. Eu sei que você está vivendo um momento difícil. Aliás, o mundo está vivendo um momento difícil. Talvez o seu só se agravou com essa pandemia que nós estamos vivendo, porque o teu problema já existia e agora chega mais essa para agravar mais ainda. Mas ele nos chamou para andar por sobre as águas, por sobre os problemas. Para isso, não podemos viver olhando para os lados. Olhar para os lados também é viver olhando para os homens. Já disse que cada texto que nós estamos aqui abordando não dá para falar e abordar muito sobre, por uma questão de tempo, você sabe disso, mas tem pessoas que não conseguem superar sua dificuldade, seus problemas, porque vive olhando para os lados, ou seja, vive olhando para os homens. Muitas das vezes até para pastores ou igrejas que dão mau testemunho, que não estou aqui para entrar nesse mérito da questão, estou aqui para isso agora, nesse momento, eu estou aqui para falar sobre essa questão de olhar para a direção certa. Mas se você é uma pessoa que tem deixado de servir a Deus, de estar numa igreja, crescendo espiritualmente, porque você olhou para o homem, está na hora de você começar a olhar para a direção certa. Se você é uma pessoa que parou de crer no Senhor, de crer na sua palavra, porque alguém te falou alguma coisa e isso não aconteceu, e você ficou então decepcionado, está na hora de você olhar para a direção certa. Porque então você estará vencendo mais essa etapa. E não ficará como Pedro. Observe que o Pedro, ele andou sobre as águas. Você não vê nenhuma outra pessoa na Bíblia, a não ser Pedro e Jesus, andando sobre as águas. Pedro teve esse privilégio de viver esse grande milagre. Mas ele resolveu, a uma certa altura, olhar para os lados. Sentiu os ventos. Sentiu o medo. Eu vou usar uma palavra meia forte. Se acovardou e afundou. Quando a gente tira os olhos da onde deveríamos e colocamos dos lados, colocamos nas pessoas, seja ela quem for. Eu admiro pessoas. Eu tenho pessoas na minha vida que me servem de exemplo. Mas não é elas que eu me apego. Não. Você compreende? Tem muitos homens e mulheres de Deus. Muitos. Mas eu não posso estar olhando para eles. Porque são homens tanto quanto eu, tanto quanto você. Enfrenta as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Às vezes até piores. Então pare de olhar para os lados. Pare de olhar para as pessoas. Porque não é um caminho, um lugar bom para estar se olhando. O Pedro naufragou, afundou, porque ele tirou os olhos do Senhor e olhou para os lados. Talvez você esteja com o teu problema ainda pior, porque você tem tirado os olhos da onde deveria, de Jesus. Quando eu falo de Jesus, estou falando da sua palavra, porque ele cumpre a sua palavra. E está olhando para as pessoas. Tem mais ainda um lugar que eu creio seja o lugar certo para estar se olhando. Diz assim,
Isaías 45. Isaías 45, versículo 22. Pronto. Olha só. Esse texto é aqui. Esta é o lugar certo para estar se olhando. Isaías 45, versículo de número 22. Olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhando para o alto. Observe que nós falamos de olhar para trás. Nós já falamos sobre isso. Olhar para baixo. Falamos também sobre olhar para os lados. Falamos também sobre. E agora? Nós estamos falando em Deus nos chamando, nos convidando, nos alertando a olharmos para Ele. Mais do que nunca é preciso olhar para a direção certa, olhar para Deus, olhar para o Senhor. Isto é muito importante. Este é a direção certa para se olhar. Olhar para frente, olhar para o alto, olhar para Deus. Isto é muito importante. O Salmo 121, muito conhecido de todos nós, mas eu preciso estar relendo ele com você. Salmo 121, versículo 1 e 2. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, aleluia! Esta é mais do que, repito, estou repetitivo, até propositalmente, mais do que nunca preciso olharmos para Deus. Nesse tempo que estamos vivendo, claro que eu estou falando, gravando nesse tempo da pandemia, mas seja antes da pandemia, seja agora na pandemia, ou seja, depois que passarmos todo esse processo de pandemia, é preciso levantar os olhos, olhar para Deus, olhar para o Senhor, para que nós possamos vencer toda essa situação difícil e outras que porventura surgirão. O Provérbio capítulo 4, versículo 25, os teus olhos olhem direitos, as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Meu irmão, minha irmã, as pessoas hoje estão vivendo, por um lado a gente fica perplexo, assustados, atônitos, tudo que está acontecendo, o mundo praticamente paralisado, as pessoas impotentes diante de uma situação, mas por um outro lado, eu quero olhar para um outro lado e ver as pessoas mais quebrantadas, mais dependentes de Deus, pessoas que até então eram incrédulas, pessoas então que eram céticas, pessoas então que eram até blasfemavam, brincavam, zombavam das coisas de Deus, agora estão aí olhando, buscando a presença de Deus. Esse lado eu quero estar olhando, e que não seja apenas nessa fase, não, que quando isso tudo passar, e passará em nome do Senhor Jesus, mas que nós possamos continuar olhando para a direção certa, olhando para Deus, olhando para o Senhor, conforme nos ensina a palavra de Deus. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E para finalizar, Hebreus, muito conhecido, Hebreus capítulo 12, da carta aos Hebreus. Esse texto, ele termina de uma forma muito importante. Eu quero finalizar essa minha palavra de hoje, esse meu vídeo, também com essa palavra da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Olha essa palavra final. Olhando para Jesus, autor, consumador da fé. Em outras palavras, ele está falando que o nosso foco, o nosso propósito é olhar para o alto, é olhar para Deus, é olhar para Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, e dele receber força para vencer as dificuldades, os embates desta vida, pois ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Que Deus te abençoe. Pense nisso, para a glória de Deus. Se você quiser e puder, eu quero orar com você. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos levantar nossas cabeças e olhar para o céu. O mundo está perplexo, o mundo está assustado com todos esses acontecimentos que nós estamos vivendo, Senhor. Essa pandemia que parou o mundo inteiro praticamente. Meu Deus, mas há muitas pessoas que nesse momento estão buscando a tua presença. Esse meu irmão, minha irmã, que agora está orando comigo, que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa, meu Deus, ungir nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar o Senhor, tua vontade, tua palavra, e manter nossos olhos no nosso alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que está batendo as portas para nos levar para a glória celestial. É disso que nós esperamos, é disso que nós cremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E que Deus te abençoe. Você está percebendo, né, que eu estou colocando menos vídeo, mais tempo, porque eu vou focar nisso, em menos vídeo, mais tempo. Quem estiver disposto a ouvir a palavra de Deus, continue aí, nos seguindo e aprendendo um pouco mais juntos da palavra do Senhor. Compartilhe, inscreva no canal e que Deus te abençoe. E até uma próxima, em nome de Jesus.